Pessoal, então só no século XIX, mais especificamente em 1860, que um cientista francês, Louis Pasteur, conseguiu fazer um experimento para derrubar de vez a teoria da abiogênese, ou seja, da geração espontânea, e comprovar, eu não gosto muito desse termo, né, de comprovar, mas enfim, comprovou que a teoria da biogênese é a teoria correta, ou seja, que para existir vida, necessariamente tem que existir uma vida pré-existente. E como que ele fez? Como foi o experimento dele que ele desenvolveu para conseguir comprovar essa teoria? Eu ia desenhar também, tá, o experimento que ele fez, mas não ficou muito legal esse meu balãozinho, né? Eu sei que vocês vão ficar me zoando, então eu vou usar a figura do livro de vocês, tá? Então, o que ele fez? Colocou em balões de vidro caldo nutritivo, ou seja, como se fosse uma sopa de nutrientes, com fonte de carbono, fonte de nitrogênio, ou seja, nutrientes que todos os seres vivos precisam para sobreviver. Ele aqueceu aqui o gargalo desse balão de vidro e curvou esse gargalo, tá vendo? Formando o que a gente chama hoje de frasco de pescoço de cisne, né? Porque parece pescocinho de um cisne mesmo. Ele ferveu esse caldo nutriente de modo a esterilizar esse caldo nutritivo, né, matar todas essas formas de micro-organismos que estavam aqui presentes. E quando ele ferveu esse caldo, o que aconteceu? A água que estava aqui, né, era um caldo, ela evaporou. Quando chegou aqui nessa parte do vidro, né, do pescoço do cisne, a água condensou, né, e formaram como se fossem umas gotículas de água aqui, olha, dentro do frasco. Essas gotículas de água funcionavam como se fosse um filtro, gente, porque aqui esse frasco permanecia aberto, né, aqui nessa parte estava aberta. O ar então entrava, só que quando o ar entrava e passava pelo pescoço, né, do cisne, ele era filtrado. Essas gotículas de água serviam como se fosse um filtro, né? Então, quando ele chegava, o ar, né, entrava em contato com esse caldo nutriente, ele estava livre de micro-organismos. Então, ele percebeu que o caldo nutritivo não, mesmo estando aberto, não desenvolveu um micro-organismo nesse caldo. Ou seja, ele mostrou, tá vendo, gente? Olha, se a teoria da abiogênese ou da geração espontânea fosse verídica, esse caldo nutriente ele ia ter se transformado em micro-organismos. Mas quando eu analisei esse caldo, eu vi que nada tinha crescido. Ou seja, para existir vida, tem que ter uma pré-existente. Quer ver? Aí o que ele fez? Quebrou esse frasquinho, de modo que o ar entrasse diretamente aqui no caldo nutritivo. Depois de 2 dias, foi analisar esse caldo, o que aconteceu? Tinha micro-organismo lá. Ou seja, os micro-organismos estavam no ar. E quando esse ar, que não era estéril, entrou em contato com o caldo nutritivo, obviamente que esses micro-organismos começaram a se reproduzir, contaminando assim o caldo nutriente. Então, dessa forma, ele conseguiu comprovar que a teoria da biogênese era correta, né? Porque vocês já devem ter lido que quem defendia a teoria da geração espontânea falava que você não poderia vedar totalmente o frasco porque você inibia a entrada de ar. E, segundo eles, no ar tinha a energia, o princípio vital, como se fosse uma energia essencial para o desenvolvimento da vida. Nesse caso, o Pasteur como ele deixou o frasco aberto, né, ele estava só curvo, mas estava aberto, então a galera que defendia a geração espontânea não tinha como argumentar que não estava entrando ar ou o princípio vital, tá certo? Então foi dessa forma que Pasteur conseguiu comprovar a teoria da biogênese.